Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Paulo aos Romanos. Uma igreja que estava passando por lutas e dificuldades, e Paulo escreve uma epístola para consolidar valores espirituais com a igreja. E ele diz no capítulo 8, versículo 31: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Abra um parênteses: os problemas econômicos do Brasil. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, aleluia, eu não abro mão desta verdade, meu amado. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou, estamos nós aqui esta manhã. Que esta palavra abençoe todos os corações, conforte, engrandeça a tua vida, glorifique Deus em tua vida esta verdade, que você possa ouvir realmente o que o Espírito tem a dizer à igreja. Com este tema: é Deus quem justifica, não o livre-arbítrio do homem. Vamos orar ao Senhor. É tempo de recebermos a palavra como semente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Tu és testemunha da alegria que enche o meu coração, da felicidade que eu tenho de estar sobre um altar, de ser um instrumento de Deus para pastorear as Tuas ovelhas, para cuidar do Teu rebanho, para que este povo cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Deus, eu vou pegar agora a semente que vou tirar do alforje, do pastor, e vou semear estas sementes em terra fértil de Deus, que é o coração dos eleitos de Deus. Eu sei que esta palavra vai germinar, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da palavra. Senhor, revela-te a quem aqui está dentro deste santuário e a milhares de pessoas que estão do outro lado, pela internet, pelo satélite, no Brasil ou fora deste país. Esta palavra tem que correr. Ela não está algemada. Ela tem um fim, o fim profético que tem que se confirmar. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, predestinado, pedras que vivem desta construção que é a igreja, cuja pedra angular de sustentação é o Senhor Jesus Cristo. Meus filhinhos, meus amados, nós aprendemos à luz da revelação da graça de Deus que quem justifica, quem apaga totalmente o pecado passado, presente e futuro, quem faz do eleito uma nova criatura, nós sabemos que, e aprendemos isto,
que isto é obra exclusiva de Deus. Aprendemos também que Deus não trabalha com filhos do diabo, que o sacrifício da cruz foi em favor dos eleitos de Deus, daqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, a quem Deus chama o meu povo. Uma vez que nós entendemos isto, estamos entendendo a soberania de Deus. E perante a soberania de Deus, nós entendemos também que seria impossível que o homem tivesse livre arbítrio, livre agência, livre vontade para se auto-salvar ou auto-justificar. Impossível. Zero de possibilidades. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz em Romanos 6, 17 e 18, diz assim: graças a Deus, entenda isto por favor, amado. Outrora, graças a Deus por quê? Outrora, este outrora quer dizer antes de Jesus manifestar a sua salvação, outrora, escravos do pecado. Então, esta noção da impossibilidade do homem se justificar, se salvar, desejar Deus, por que não? Porque outrora éramos escravos do pecado. E diz que viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes. Você vê, éramos escravos e nós fomos entregues a uma forma de doutrina. Qual é a doutrina correta? A sã doutrina. Nós não temos mais nada, absolutamente mais nada, de ligação com Moisés, ou com as leis dos hebreus, ou com os próprios mandamentos lá de trás, os 613 mandamentos, nem com a questão moral da lei, porque o grande mandamento se resume num só: amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, com o coração, com a alma. Este é o grande mandamento. O que adianta a pessoa fazer sacrifício se ela não ama a Deus totalmente? Então disse Paulo aos hebreus que quando muda o sacerdócio, muda a lei. Éramos ligados antes de Jesus à condenação e à morte de Moisés, e os sacrifícios, as abluções e os mandamentos de homens. Moisés e a lei. Mudou o sacerdócio, Jesus e a graça. E ele diz no versículo 18: uma vez libertados do pecado. Imagina lá, o homem não se liberta do pecado. Salvação não é um verbo reflexivo. Eu me salvo. Não existe isso aqui. Fomos libertados. Éramos escravos. Aqui não diz, você era um escravo e você se libertou do pecado. Você se entregou à doutrina verdadeira. Não. Fostes entregues, fostes libertados, fostes feitos servos da justiça. Veja que a ação de Deus é singular. Só Deus poderia nos libertar do pecado. Só o Senhor poderia nos fazer de escravos da justiça, servos da justiça. Depois ele continua dizendo, em Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque antes de termos Jesus, nós estávamos debaixo de condenação, inclusive da lei, inclusive da maldição da lei. Mas agora, o que quer dizer agora? Agora é o que, apóstolo? Agora que já não somos mais escravos do pecado, somos servos da justiça, agora que nascemos de novo, agora que fomos entregues a uma doutrina saudável, diz, nenhuma condenação há. Por quê? Mas a Bíblia não diz que a lei é o ministério de condenação e morte. Diz, se você tiver o mínimo de ligação com a lei, você está debaixo de condenação e morte. Porque a Bíblia diz isto, um pouco de fermento é que tem a capacidade de levedar a massa toda. E a Bíblia diz também em Gálatas que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição.
Mas Paulo ensinou a igreja dizendo: mas vós, em Cristo, o que aconteceu? Disse que Ele se fez maldição no nosso lugar, livrando-nos da maldição, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Isso tem que estar claro na tua vida. Tem que estar claro na tua vida, porque existem duas linhas de pensamento nas questões de revelação. Uma vem de um adversário da graça chamado Jacob os Armênios, daí vêm os armenianistas. 95% das igrejas são armenianistas. Elas creem que o homem é que decide. E existe uma visão calvinista, que é aquela que está alicerçada na palavra, dizendo: é Deus quem decide. Portanto, entre ficar com o homem e ficar com Deus, nós ficamos com o que Deus diz. E ele diz: por que não há condenação? Diz o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo, diga em Cristo. Portanto, se não houvesse o Espírito da vida em Cristo, nós continuaríamos o quê? Na lei do pecado e da morte. Onde há aqui nestes pequenos versículos um pequeno sinal de que isto tudo foi da autoria do homem? Não existe. Não existe. A lei do Espírito, né? Espírito Santo da vida, diz que a graça é Espírito e vida, a lei é condenação e morte. A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou, e livrou uma vez para sempre, da lei do pecado e da morte. Ou seja, não há lei mais que nos domine nas questões do pecado. Fomos libertados, fomos livres, libertados, livrados, de uma vez e para sempre, do passado, do presente e do futuro. Sim, mas apóstolo, mas se Deus fez isso, então o senhor está dizendo que eu tenho liberdade para pecar. Olha, não entre por esse caminho, porque isso é armenianismo, hein? Você sabe que se o cristão pecar, Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Não tira o que Deus deu, mas há consequência. Te livrou. E diz o versículo 6, por que ele tinha que livrar? Por quê? Ouça e guarde. Porque o pendor da carne, a tendência da carne, a inclinação da carne, não dá para vir à igreja, não dá para aceitar Cristo, não dá para desejar as coisas de Deus. O pendor, a inclinação da carne é para a morte e ponto. Mas quando é o Espírito que age, o Espírito é para a vida. E se o Espírito não agir na vida de um eleito, o pendor da sua carne é para a morte, é para fazer o errado, é para fazer o equivocado, é para pecar. É o velho Adão que está dentro de nós. É a carne de imundície, conforme Pedro diz. Sabe o que Paulo disse aos Filipenses? É corpo de humilhação. Então, onde há uma carne de imundície, não há um desejo de santidade. Se Deus não operasse na nossa vida, se Ele não nos tirasse da morte, se Ele não nos tirasse da escravidão do pecado, o que seríamos nós? Escravos do pecado. E ele disse: o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Versículo 7. Por isso, agora, eu quero que você hoje guarde estes versículos para poder, quando alguém lhe pedir a razão da sua fé, você poder defender a fé legítima. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Não há ninguém na carne que diga eu quero Deus, porque o pendor da carne é inimizade de Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer que Deus está mostrando que o ser humano não tem vontade de ser salvo. O pendor da carne é para pecar, é para errar, é a depravação total do ser humano, como disse Martinho Lutero. Então nós estamos conhecendo verdades sólidas, fundamentos, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Este ministério está submetido à soberania do Senhor.
E estamos entendendo que é a única forma de sermos chamados de igreja de Cristo, senão seria igreja de homens. O livre-arbítrio, então, não está na Bíblia, apóstolo, não está na Bíblia. Mas o homem não tem livre vontade? Tem, para pecar. Mas para as coisas de Deus, o pendor da carne é para o pecado. Não pode estar sujeito à lei de Deus. Vamos ver mais passagens para que você tenha segurança, porque você sabe, os armenianistas usam 2 versículos bíblicos para contradizer o que eu já venho com a 7ª mensagem sobre este tema. Dezenas de versículos. Eles usam 2. Eis que estou à porta e bato. Eu já lhe disse aqui na quarta-feira. Essa ideia dos armenianistas, 95% das igrejas dizerem: Jesus é um gentleman, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele diz assim: eu estou à porta e bato, eu só entro onde sou convidado. Isso é um ridículo dizer isso, é uma afronta ao Espírito Santo. Eu só entro onde eu for convidado. Que convite tem um escravo do pecado para fazer a Deus? Que convite tem uma pessoa que está debaixo de condenação e morte para dizer: entra porque eu quero que tu entres, ou saia porque eu quero que você saia? Não existe. Então vamos ver o que diz Efésios 11, 2, 11, 13, diz assim: lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, que eram os judeus, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, olha aí mais um reforço do que Deus está falando na igreja: estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, não tínhamos esperança, não tínhamos Deus, mas agora, em Cristo Jesus, agora nós estamos entendendo, em Cristo, pela soberania de Deus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo vosso livre-arbítrio. Por quem? Pelo sangue. Pelo sangue. Quer dizer que foi a obra da cruz quem resolveu todos os dramas? Sim, porque nós estávamos longe, éramos estranhos, estávamos mortos em pecados e delitos, éramos escravos do pecado. Pois em Efésios 3, 6 e 7 ele disse: a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, o qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então veja, Paulo está dando toda a glória do que ele é a Deus. Depois ele diz nos versículos 8 a 10: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo 11: segundo, e aqui se resume tudo, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, todos os propósitos eternos, quem os estabeleceu foi Cristo, não foi o livre-arbítrio. É uma asneira dizer que, perante esses versículos todos, que o homem tem que ser respeitado por Deus. Você, no fundo, o soberbo, o orgulhoso e o soberbo, ele quer mandar em Deus. Então diz assim: o Senhor é um gentleman, e ele tem que respeitar o ser humano. E Deus fica nervoso, roendo unhas. Acho que Deus já tem as unhas no sabugo, porque é tanta gente dizendo que ele tem que respeitar a liberdade do ser humano. Qual liberdade? Para pecar. Escravo. Colossenses 1,12, Paulo insiste dizendo: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Quer dizer que
esta justificação, esta idoneidade, quem fez foi Deus. Eu dou graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que cabe na herança dos santos na luz. Quer dizer que jamais nós estaríamos na luz, ou seríamos santos, ou viveríamos a herança, se Deus não nos fizesse idôneos, ou seja, se não fosse Deus a operar a salvação. Então, baseado nestes fatos que eu tenho mostrado à igreja, existem muitos dogmas fora da Bíblia que os defensores do livre-arbítrio apregoam todos os dias nos altares da igreja, das igrejas. E lhe digo uma coisa: não tem nenhum suporte bíblico, porque lutar contra a soberania é lutar contra o autor da fé. Olha lá o que diz Hebreus 12:2: olhando firmemente para o autor e o consumador. Ele começa, ele termina os atos de fé. Autor e consumador da fé é Jesus. Ninguém pode ser salvo se não ouvir a palavra da fé. Se Deus não faz a pessoa receber o dom da fé, ela nunca crê na palavra, ela não confessa Jesus, logo não poderia ser salvo. Sem este dom não há salvação. Ele diz isso em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé. Onde diz pela graça sois salvos mediante o livre-arbítrio? Está morto, é escravo. Isto não vem de vós, nada da salvação vem de nós, nada, zero de possibilidade. O ser humano está morto, é escravo, é dom de Deus. Depois ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo o fato? Onde está a soberba, pastor? É que o homem gosta de se gloriar. Eis que eu orei por aquele irmão, e depois que eu orei já está curado. O irmão morre e diz: porque foi Deus que quis que ele morresse. Porque se eu não fosse um intercessor, o irmão não estaria aí no púlpito. É? Tá bom. Coitado mesmo, imagina. Então, Romanos 10:17 diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, se eu não ouço a palavra de Cristo, Deus não faz essa obra e não me dá o dom da fé para crer. Quer dizer, pastor, que uma pessoa que não tem o dom da fé não pode crer para a salvação? Não pode crer para a salvação. Deus não muda as regras, eles são as regras de Deus. Pastor, então ensine-me hoje alguns dogmas que estão totalmente fora do contexto da soberania de Deus. Além de tudo isto que o irmão nestes 25 minutos já explicou à igreja, mostre-me alguns fatos mais. O senhor já no domingo passado falou disto, quarta-feira. Hoje eu vou falar de mais dois. Primeiro, aquela ideia de que a pessoa aceitou a Jesus, se desviou de Deus e da fé, foi para o mundo, ficou lá 20, 30 anos no mundo salvo, meteu-se com Satanás, bebeu, fumou, roubou, matou, adulterou, até que um dia ele volta para a igreja salvo. Isso não é verdade. Isto não tem suporte bíblico. Quantas vezes eu ouvi isto durante os 40 anos de pregador, 37 anos de pastor, quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim: eu nasci na igreja, eu fui batizado na Assembleia Batista, depois eu me desviei de Cristo, fui para o mundo do pecado, mas graças a Deus estou voltando hoje. Graças a Deus pela volta. Mas eu quero lhe explicar algumas coisas interessantes. Se é ovelha, não poderia ficar no mundo. Mas isto prova, amado, que não é o homem. Não é receber um apelo, não é vir ao altar, não é dizer 4 palavras que é salvo. Se uma pessoa é verdadeiramente salva, ouça o que eu lhe digo: se ela foi regenerada, se ela nasceu de novo, ela nunca se afasta da igreja, nunca nega Jesus, porque quem se afasta depois de confessar e se afasta, negou Jesus. Pastor, então o que é quando aqui volta muitas pessoas, graças a Deus, nós estamos orando. E às vezes, domingo passado, uma senhora me disse: há 25 anos que eu estou afastada da igreja.
Andei por aí, só Deus sabe. E quando a pessoa diz só Deus sabe, amado, deixa até dar uma respirada funda. Só Deus sabe, e até o diabo duvida o que eu andei fazendo, mas eu decidi hoje voltar. Uma pessoa crente, pastor, mas então o que acontece com a pessoa que vem para a igreja, depois vai para o mundo? É que ela volta ao mundo porque ela não se converteu. Pastor, mas aquele que ficou 3 anos na igreja, dizimou feliz, vinha aos cultos, e depois se afastou, ficou 10 anos no pecado, no mundo da macumba, ele não volta salvo. Não, ele volta para a salvação. Ele sempre foi ovelha, mas a salvação, uma vez manifestada, não permite mais a prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é o filho do diabo, não o filho de Deus. Então, nunca, veja o que diz a palavra do Senhor em 1 de Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Regenerado não pode voltar ao mundo. Ou regenerou ou não regenerou. Pastor, mas o crente às vezes não pode dar uma cabeçada aqui, bota o pé fora do trilho, dá um chute no balde, atira com o pau da barraca. Olha, convém que não seja assim. Claro que todo mundo é falível e factível, mas se o modus operandi da pessoa, a regra de vida é no pecado, esta pessoa nunca foi salva. Ele nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Amado, nós nascemos de uma semente incorruptível. Não pode uma pessoa ser salva e se corromper. A herança é incorruptível, é sem mácula, é imarcessível, ou seja, não perde a cor, o brilho da salvação reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a Bíblia está deixando claro que Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, não pode se corromper, senão o que seria o cristianismo? Pastor, mas eu conheço uma vizinha que é católica, a sexta-feira vai no centro de macumba, depois vai ler a mão na cigana. Isso é religião, isso não tem nada a ver. Aliás, eu vou dizer aos irmãos católicos que estão me ouvindo, sua igreja não lhe salva. Sua Santa Maria não é salvadora. Se você crê na padroeira, glória a Deus, mas você não é salvo. Se você se benze para Maria, você não é salvo. Pastor, então quem é o único que salva? Jesus Cristo, Senhor. Mais ninguém, não há salvação em nenhum outro. Então, diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Eu tenho 40 anos nisto aqui, posso lhe dizer, já tive 1000 razões para fazer tudo ao contrário, para sucumbir pelo deserto aí, ir para um iceberg. Mas ou é nascido de Deus ou não é, ou é incorruptível ou não é, amado. Amado, quando Deus começa, Ele vai até o fim. E Ele guarda. Olha o que diz em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Está vendo como é que Deus age? Para vos apresentar com exultação imaculados. Imaculados diante da sua glória. Então Deus guarda de tropeço, amado. Claro que todos nós podemos cair 7 vezes, levantar. Agora, apartar-se da igreja, da obra de Deus, ficar em casa 1, 2, 3, 10 anos. Mas eu sou crente pela internet. Meu amado,
Internet existe para levar Jesus à tua vida, mas o teu lugar é dentro da igreja. Jesus nunca criou uma igreja pela internet, nunca. A internet é o modus operandi de Deus, o satélite, a televisão, a rádio, mas Ele anda em busca das suas ovelhas para trazê-los para o rebanho. Então Deus mantém, não deixa uma ovelha dele tropeçar, dizendo, tropeçastes, é irreversível a tua salvação. Não, Jesus nunca perdeu um eleito. João 6,39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Dos que me deu, dos eleitos. Deus deu lobos para Jesus salvar? Não, dos que me deu, os predestinados, os eleitos. Diz que nenhum eu perca. Olha como é que disse Paulo, isso é tão bonito, olha só. Efésios 4,30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da... Meu irmão, nós temos um selo. É para o dia final. Deus não dá um selo, depois você com a ponta da unha mínima levanta o selo, tira e põe no bolso. Aí vamos nós, galera! Peca, diz que fez, aconteceu, depois de um tempo volta e diz assim: como eu sou salvo, estou na igreja. Não, você está na igreja para ser salvo. Esta é que é a verdade. O salvo não é corruptível. Tem um selo para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5, 8, 9 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Graças a Deus, meu bispo. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor, não é mediante o livre-arbítrio, é mediante nosso... Não é para a ira. Ou seja, a ovelha não vai para o inferno. Aliás, a ovelha não morre. Você sabia disso? A Bíblia diz, ainda que morra, viverá. Esta igreja, olha, nós já tivemos muita gente que descansou no Senhor. Nós não tivemos uma ovelha que tivesse morrido. Tivemos muitas ovelhas que foram promovidas à glória, estão no seio de Abraão e nós vamos nos encontrar com elas. E vai ser uma festa naquele dia final. Ovelha de Cristo vivo não morre. Passa o Jordão e vai para o seio de Abraão. Portanto, Ele não nos destinou para a ira. Então veja, tudo isto é obra de Deus. 1 Tessalonicenses 3,10 diz uma palavra muito importante: orando noite e dia com máximo empenho. Isto é uma oração de Paulo, para vos ver pessoalmente. E agora está aqui a função nossa, Bispo Sérgio, bispos da igreja, amados, que é reparar as deficiências da fé. Porque existem muitos dogmas, muitas doutrinas, muitas vozes que deixam o crente com deficiências na fé. Quando ele diz reparar, esta palavra reparar vem do grego katartizo, quer dizer corrigir, emendar, pôr em ordem, arranjar, completar, fortalecer, aperfeiçoar, ajustar. Sabe isto em que é comparada a palavra reparar? Mateus 4:21 diz assim: viu Tiago, filho de Zebedeu, que estavam no barco em companhia, consertando redes. Essa palavra catartizo é como consertar. Você tem uma rede de pesca que abre um buraquinho aqui, soltou ali um fio. De vez em quando o pescador bota as redes na terra e vai e conserta a rede. Catartizo, arranja, completa. Ele diz para reparar as deficiências. Deficiência da fé vem de uma palavra grega usteremata, que quer dizer deficiências, insuficiências ou pobrezas da fé. Quer dizer que há pessoas, como não são ensinadas, elas precisam ser reparadas. O que disse o profeta Oséias? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta. Veja, o que nós temos? Qual é esse nosso ministério? O que faz a igreja Cristo Vive?
ensina a consertar redes, corrige os enganos, as emendas, põe em ordem, arranja, completa, fortalece, porque são deficiências. Às vezes uma pessoa crente vive uma vida tão pobre espiritual que se chama deficiente. E por que tem que reparar as deficiências da vossa fé? Porque às vezes a fé tem pontos doutrinários pregados que são errôneos, como por exemplo, não está na Bíblia, mas se prega que é o livre-arbítrio. Então, nós temos que reparar as deficiências da fé. Cada culto, por quê? Nós recebemos aqui irmãos que vieram da Universal, vieram RR, vieram não sei o quê, vieram daqui e dali, como todos nós um dia viemos de algum lugar. E é preciso corrigir. Porque a pessoa diz assim: não, eu creio no valor moral da lei de Moisés. Eu creio no valor moral da Bíblia toda, mas a lei de Moisés, hoje, não pode um item sequer ser parte da nossa vida, porque se você começa a guardar os 10 mandamentos, você começa a guardar os 613 mandamentos, você será parte da lei, você estará debaixo de maldição. A lei da graça é muito maior do que a lei moral da lei, amado, muito maior. Um pensador chamado Fawcett, ele disse: corrigir o que está torto é um bom padrão para os admoestadores. Então cabe ao admoestador da igreja corrigir o que está torto. Que nós vemos irmãos aqui que vieram, por exemplo, da Universal, com todo respeito, digo, eles aprenderam sobre óleo, sobre água, sobre sal, sobre a cruz de Cristo, mas não sabem nada sobre predestinação, eleição, dom da fé. Então nós temos que reparar as deficiências. Isto é o que faz o ministério. Aqui você está tirando um doutorado. Aqui não alimenta sua alma com leite. Ah, mas é um leite sem glúten. Não, meu amado, aqui não tem leite sem glúten. Aqui é alimento sólido. Alimento sólido. Então o bom padrão da igreja, como dizia Fawcett, é corrigir o que está torto. E dizer que uma pessoa aceitou Jesus, foi salvo, e depois foi servir a Satanás e volta salvo, é dizer que a obra de Jesus é corruptível e a semente é corruptível. Não é. Ele tem que vir porque é ovelha, mas a salvação só se dá quando ele faz a ruptura com o mundo. Isto é obra do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus sela verdadeiramente. Pastor, então não era convertido, era o quê? Por exemplo, convencido. Há pessoas que dizem assim: eu acho que eu sou crente, mas na prática não vivem o padrão da Bíblia Sagrada. Não é crente. Ele crê, mas não é salvo. Pode ser crente, mas não é salvo. O salvo procura viver o que diz Hebreus 13, 9. Diz assim, Hebreus 13, 9: não vos deixeis envolver com doutrinas várias estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça. Então quer dizer que existem muitas doutrinas várias e estranhas, e nós precisamos de corrigir as deficiências da fé. Pastor, mas isso não é soberba do irmão? Não, esse é o meu ministério. Até 1986 aqui no Brasil não se falava de salvação eterna. Tudo que a Bíblia diz de salvação, que nós vamos estudar aqui, 20 cultos, tudo que Jesus diz: das minhas mãos ninguém arrebata, uma vez em Cristo, tudo isso era oculto. Em 1986 eu publiquei um livro chamado A Salvação Eterna do Cristão. Eu me recordo, eu fui abordado por vários irmãos da igreja, diziam: uau, mas eterna? E quando eu comecei a mostrar 300 versículos bíblicos, todo mundo se rendeu. Porque, irmãos, é preciso corrigir as deficiências da vossa fé. A fé é poderosa, mas se ela não é ensinada de forma correta, tem deficiências. Então, é errado dizer que uma pessoa foi salva, voltou para o pecado e agora é salva. Não, ela nunca foi salva.
Se um eleito de Deus se afastasse, se perdesse do mundo, então não era verdade o que Jesus disse em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amado, ninguém pode te tirar, você é salvo, ninguém pode te tirar da mão de Deus, nem da igreja, nem da obra do Senhor. Ninguém. Pode ser o apelo que vier, ninguém. Ninguém tem a força para nos tirar da mão de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem espada, nem principados, nem potestades, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus. Ninguém. Nem a morte. Pastor, mas me diga uma coisa então. Crer no livre-arbítrio para a salvação é confiar em quem? Em Satanás. Você sabe que Satanás foi o autor desta independência de Deus. Quem partiu para colocar na mente do povo e dizer: olha, você tem livre agência, Deus tem que te respeitar, cara. Imagina lá. O autor criou o sol, lua, estrelas. Ele tem que respeitar o ser humano, sim. Quem criou esta independência de Deus foi Satanás. Olha o que ele diz em Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, na igreja, né? O meu trono. Me assentarei nas extremidades do norte. Serei soberano. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que Deus disse a Lúcifer? Serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Então o autor dessa independência de Deus está no Sheol, o lugar dele é Sheol. Pastor, mas o filho pródigo, agora você entrou com profundidade na área que eu queria conversar com você. Vamos descobrir estas ideias. Primeiro, o filho pródigo era um predestinado. E diz a palavra do Senhor que ele pegou os bens do pai em vida. Isto é uma parábola, Deus querendo facilitar aos eleitos a compreensão. Ele diz que ele pegou só o fato de em vida, para os judeus, um filho querer a parte da herança já é maldição. Então ele pegou e disse: pai, eu quero a minha parte, e foi para uma terra distante, gastou tudo, viveu dissolutamente, andou com meretrício, bebida, farra, tudo que ele tinha direito de sexo, de droga, ele botou para quebrar. Mas diz o versículo de Lucas 15, 17, que ele caindo em si. Como é que o indivíduo morto cai em si? Como é que um escravo do pecado cai em si? Como é que uma pessoa cujo pendor da carne é para o mal não pode se submeter a Deus nessa área da carne? Como é que ele cai em si? O que houve para ele um dia acordar? É aqui que entra a salvação. Porque até então, na sua ida, vamos continuar lendo para você entender. Versículo 18. Ele disse: caiu em si. Deixa o 17, bispo dizer, por favor. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ainda de longe o pai, o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel, põe sandálias, rápido nos pés, trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijando, porque este meu filho estava morto. Ele estava na casa do pai e não era convertido. Foi para o mundo, viveu dissolutamente, mas como era filho, o filho não pode se perder. Estava lá no
tremedal de lama, no fundo do poço, e diz que um dia ele disse: ué, eu vou voltar para a casa do meu pai. É aqui que está a obra do Espírito Santo. Quem é que o fez cair em si, se ele estava morto? O Espírito de Deus. Você sabe que todos nós, um dia, caímos em nós mesmos. Nós dissemos: meu Deus, mas que vida que eu estou levando. Esta é a obra do Espírito Santo. Este é o convencimento. Não tem nada a ver com a obra do homem. Tanto é verdade que ele diz: este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado e começou a maior farra. Ele era um predestinado, estava morto. Paulo diz: estando vós mortos em pecados e delitos, ele vos deu vida. Então, o cair em si, este momento reflexivo. Se essa pessoa está aí no álcool, na prostituição, na vida do mundo, está lá sendo Deus para si mesmo, na galera, até que um dia, se ela é uma predestinada, um eleito de Deus, o Senhor vai e diz: eu inclino hoje o teu coração. Eu tiro o coração de pedra, ponho um coração sensível de carne. Eu escrevo a minha palavra na tua mente. E a pessoa vai buscar força onde não tinha. A pessoa reflexiona o que não era capaz. Porque quando ele estava no mundão, ele não pensou: a casa do meu pai. Não pensou. Ele estava no mundo, estava no pecado, estava morto, estava perdido. Mas ele, como eleito de Deus, poderia continuar perdido até o fim? Não, ele era um predestinado. Tanto que há um momento de ruptura. Você sabe, o meu caso deu-se na cama de um hospital. Eu era católico, apostólico romano, seguidor de São Judas Tadeu, adorador de Nossa Senhora de Fátima, me benzia, rezava o terço, ajudava na missa, era coroinha, tinha tido um tio padre. E bom, a minha vida sempre foi metido nas sacristias das igrejas, sempre. Eu não me confessava atrás do confessionário, eu me ajoelhava ao lado do chopar, dizia: padre, eu pequei, abençoe-me. Ele disse: o que você falou? Eu disse um palavrão. Meu Deus, reza 10 Ave Marias, 4 Pai Nosso, e fica um mês de castigo e tal. Eu andei metido lá dentro das entranhas da igreja. Fui presidente da Juventude Operária, Juventude Estudantil. Eu só não conhecia a Deus. Eu estava morto. E nesse acidente, houve um momento que Deus mandou um anjo que disse: você vai ser um pregador. Eu não acreditei em nada, discuti com aquela mulher dentro de um CTI quase 1 hora. Ninguém viu. Até que ela abre uma Bíblia, manda me procurar Jó 19, 25. Quando eu li: eu sei que o meu Redentor vive, deu-se a ruptura. O catolicismo e os santos e as imagens, foi tudo por água abaixo. E começou ali o cair em si, que é obra do Espírito Santo. Agora, o homem que quer mandar em Deus, ele não pensa desta forma. Ele diz: fui eu que um dia acordei de madrugada, comi um hambúrguer estragado e fez-me mal. Eu acordei numa noite, depois de ter bebido 4 garrafas de uísque, e diz: hoje eu vou para a igreja. É que este hoje eu vou para a igreja é a obra do Espírito. Aliás, só pode ser obra do Espírito Santo. Portanto, eu queria definir isso, que o salvo não pode ter participação mais no mundo. Ele se corromperia e corromperia a palavra, e a herança se tornaria corruptível. Outro dogma que é totalmente antibíblico é dizer que a expiação está incompleta. O que as igrejas tradicionais dizem? E nós viemos de lá também. Que Deus fez a parte dele e o homem precisa de fazer a parte dele. Então, Deus fez uma parte, 50%, e eu tenho que fazer os outros 50%. Ou seja, a obra não está completa. A expiação, a redenção está incompleta. Tanto que os pregadores dizem: vem aqui na frente e completa. Ele diz assim: Senhor, escreve o nome no livro da vida. Quando é o contrário, ele só vem porque tem o nome no livro da vida. Então preciso corrigir essas deficiências da fé. Esta pobreza que a fé poderosa muitas vezes é mostrada pelo povo de Deus.
Então, é verdade que Deus só fez uma parte, eu tenho que completar, e se eu não completar, a obra não acontece. Amado, ouça o que Deus diz em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está completo. Os hispânicos dizem: está hecho. Os americanos dizem: it's done. Está completo, está consumado. Inclinou a cabeça, rendeu o espírito. Então, naquele momento, Deus consumou, Deus completou tudo o que tinha feito. Amado, Deus não está fazendo nada novo. O que Ele já fez desde antes da fundação do mundo. Até o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus completou a obra na cruz. E o que Ele faz hoje, rapaz? Hoje Ele materializa o que Ele manifestou na cruz, um pacto perfeito. Então a expiação não está incompleta. Deus me livre. Jesus na cruz morreu por nossos pecados, a obra foi completa. Olha, sabe o que os pregadores dizem? Que Deus nos deu um cheque para levantar no banco a salvação. Só que é um cheque em conta conjunta. Ele assinou o cheque, você vai no banco e diz: não, é com 2 nomes. Aí você volta para trás e põe o teu nome. E aí você tem direito. Não existe absurdo maior do que isso, Anselmo. Não existe. Dizer que Deus deu um cheque assinado por Ele, mas falta a tua assinatura. Só tem valor com a tua assinatura. Filipenses não diz isso? 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la. Ele começou, Ele há de completar. Ele não me deu um cheque com a assinatura dele e diz assim: se você agora bota aqui a conta conjunta da tua assinatura, vai no banco de Deus e recebe a salvação. Imagina. Ninguém decide pessoalmente ir para o céu ou para o inferno. Ou ele é predestinado à salvação, ou ele é destinado à perdição. Eu não recebi um cheque, Deus não. É porque estas coisas são engraçadas que não está na Bíblia. Onde Jesus disse: eis que vos dou um cheque em branco a minha assinatura. Versículo 4: se você assinar na conta conjunta, receberá a salvação. Versículo 5: e ninguém me separará de você. Diz isso. Quem é a pessoa? Olha, eu prego há 40 anos, amado. Estou sempre dizendo estes valores, estas datas, porque é muito tempo, é uma vida. Nunca eu vi, olha, eu já preguei em muitos lugares, nunca eu vi uma pessoa chegar aqui à frente e dizer assim: apóstolo, queria pedir as suas orações, porque eu hoje desejo ir para o inferno. Qual é o seu nome? Josley Safadão. Eu quero ir para o inferno. O senhor pode orar por mim e me amaldiçoar, porque eu quero sair aqui da igreja e mergulhar no Sheol. Nunca ninguém me pediu, nunca, amado. É que se uma pessoa me pedisse, eu daria testemunho. Nunca. Então, não, essa coisa de dizer assim: o homem livremente vai para o inferno, livremente vai para o céu. Absolutamente contra a Bíblia Sagrada. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do... nos escolheu antes... Ai, apóstolo, eu pensei que fui eu que tinha... Não, toda a tua vida já está pronta, escrita, até os teus dias, todos eles estão escritos e terminados, quando nenhum deles havia ainda. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Pode um santo irrepreensível voltar para o mundão e cheirar uma cocaína e meter um teco de nem me lembro os nomes, do crack e bebedeira? Não, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor Ele nos predestinou para o inferno. Nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua... Tudo é pela vontade de Deus. É isto que dá segurança à vida espiritual. Diga glória a Deus. Apocalipse 13:8. Adorarão a besta,
os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quer dizer, se você não tem um nome no livro da vida, você vai adorar a besta. Mas se o seu nome está lá, você não pode, mas não pode adorar a besta mesmo. Quantas pessoas eu tenho aqui na igreja que foram da macumba, do candomblé, que quando baixava alguma coisa lá no centro, o Espírito dizia: esse aí não é daqui. Tem um homem de branco aí que está querendo levar esse. Claro, não é dali. Ele era uma ovelha com atitudes do lobo. Mas porque era ovelha, amado, nem o diabo pode te tocar mais. Ai daquele que tentar tocar num dos meus pequeninos, como tocar na menina dos meus olhos, disse o Senhor. Pastor, o senhor ainda tem muita coisa para dizer, muita coisa. Mas a hora está se aproximando. Eu sei que você quer mais. Alguns não suportariam, tem que esperar digerir isto tudo para no próximo culto ouvir. Mas eu queria terminar com uma questão que é fundamental. Existe ou existe, se a obra está completa, não é o batismo nas águas que completa? Não. Batismo nas águas é uma cerimônia dos judeus. Paulo disse isso: eu não vim para batizar ninguém. O nosso batismo verdadeiro é o do Espírito Santo. Batismo nas águas era uma cerimônia dos judeus. Eu vou terminar lhe mostrando isso em Hebreus 9, 9 e 10. Isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta se oferecem dons como sacrifício, embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar, para salvar aquele que presta culto. Deus não quer nenhum sacrifício. E ele diz que não passam de ordenanças da carne. Agora ele vai mostrar e dizer o que são ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas, abluções diversas. O que são abluções? Batismos. O batismo é da carne. Abluções diversas, ele disse, elas são impostas até o tempo oportuno da reforma. Então é na cabeça com 3 gotas, é mergulhando uma vez, é mergulhando 3 vezes, tem que ser na lagoa, tem que ser no rio. Existem muitas abluções. Mas ele diz, são ordenanças da carne, não servem para nada. É como bebida, comida, isto tudo é imposto até o tempo oportuno da reforma. Portanto, o Senhor está mostrando que isto exclui a ideia de que o homem é que completa. Agora, Deus fez a parte, Deus checa, assinou, agora você bota a assinatura, passa aqui dentro do tanque. Aí outras igrejas dizem, não, não é no tanque, tem que ser na lagoa da Barra. Porque tem umas plantas carnívoras que comem os pecados todos. Então, a gente batiza, como é que chama a planta da Barra? Gigoga. Não, tem que ser na lagoa da Barra, porque a gigoga come tudo que é pecado. O outro diz, não, tem que ser no mar, porque aí a onda leva o pecado lá para o outro lado. E o outro diz, não, tem que ser no rio, porque a água corre mais rapidamente. Bom, Jesus fez ou não fez a obra? Fez a obra. Completou ou não completou? Tudo está consumado. E então, as ordenanças. Não pinta o cabelo, não pode fazer isso, não pode usar calça, não pode cortar, não pode. Isso são ordenanças da carne. Isto é para a carne, não tem nada a ver com a salvação. Ele disse, isto é imposto até o tempo oportuno da reforma. E a reforma chegou ou não chegou? Chegou. Chegou com o apóstolo São Paulo, que escreveu as 14 epístolas. Depois a reforma se ofuscou ao longo dos tempos. Depois, em 1525, voltou com Martinho Lutero, João Calvino, Knox, enfim, os reformadores. A reforma estava apagada até que em 1986, num cinema velho aqui na zona norte do Rio de Janeiro, Deus ilumina os olhos do meu coração, tira as escamas, tira o toldo, os véus, e me mostra estas verdades.
E eu me recordo quando nós não éramos tão legalistas, mas usávamos o óleo, os jejuns, as vigílias. Eu me recordo que quando a minha insatisfação era tão grande, parecia um peso, um fardo o ministério, sabe? Que eu disse: Deus, mas ser evangélico é isto? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sacrifício da cruz, sangue derramado, é isto que eu vivo? Hoje tivemos 4 pombagiras, um Zé Pilintra. É isto que é a obra de Deus? Passa óleo, impõe mão, é isto que é a obra de Deus? E o Senhor me disse: não, Miguel, eu tenho mistérios a ser revelados. A palavra que esteve oculta para o meu povo de origem gentílica, o evangelho da incircuncisão. E eu me recordo que eu fiquei uma semana num êxtase. Primeiro dia, 17, 18 horas seguidas, o Senhor mostrando o pacto, a eleição, a soberania, a predestinação. Depois no dia seguinte 15 horas, depois 14 horas. Eu levei uma semana, uma média de 16 horas por dia em êxtase. A minha mente guardou todos os versículos do pacto, todos. O Senhor fez isso na minha mente. Qual é a posição, qual é ser da direita, ser da esquerda, qual é a parte. Eu conheço isso tudo de olhos fechados, por Deus lhe digo, amado. E eu cheguei no domingo à igreja e disse: meus irmãos, hoje eu tenho uma mensagem revelada pelo Espírito Santo. Eu vou pregar sobre predestinação. Eu não sei quem estava lá naquela época, muita gente. Eu sei que todo mundo ficou de pé e nós ficamos aplaudindo a Deus uns 5 minutos. E eu dizia assim: mas as pessoas não sabem o que é, estão batendo palmas por quê? Porque havia uma fome pela verdade. É insuportável viver a lei de condenação e morte. Nós temos aqui testemunhas que viram isso. A igreja aplaudiu, 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 sem saber, só porque eu falei na palavra predestinação. Tirei um fardo de todos nós, da lei, da condenação e da morte. Amado, foi tão grande a explosão que eu acabei de pregar. Nós tínhamos uma maquininha que reproduzia cassetes, aquelas antigas. A máquina esquentou a cabeça. Era uma atrás da outra. Filas e filas na porta da igreja para pegar as cassetes. E começou a correr aí no meio. Hoje você vê o seu padre dizendo abençoado. Quando é que ele dizia abençoado? Ele dizia que Maria te abençoe. Abençoado, salvo, sempre salvo. Se essa gente toda que pulou em cima de mim quis me matar, hoje todo mundo diz: você nasceu para vencer. Quem disse isto aqui no Brasil a primeira vez foi este ministério, amado. Quem trouxe a revelação foi este ministério, amado. A Deus seja dada a glória. Então eu termino com 2 versículos, Mateus 1, 21, que diz: ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Salvará mais ninguém. Pastor, e quantos são? Tantos como a areia do mar. Não sabemos, milhares de milhares de milhares de milhares de milhões. No mundo inteiro a semente está espalhada. E eu termino porque os salvos serão selados até o último dia, para o dia da redenção. E termino com Colossenses 2, 20 e 23, que eu acho importante também. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, você morreu com Cristo, morreu por rudimentos. Vigília, jejum, batismo, águas, óleo, sal, morreu para isso. Como é que você, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não provas aquilo, não pode ir na praia, não pode ver televisão, não pinta cabelo, não corta, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Aparência. Você já viu como é que os cantores da lei, quando sobem no altar: meus irmãos, guarda a letra, baixa a cabeça agora, pense comigo, olha a letra. Não sou eu a cantar, é Deus que vai cantar. Isso é tudo uma falsidade. Sou eu que vou cantar, o Espírito passa. Mas dizem: não sou eu que canto. Guarda a letra, agora confessa a letra. Olha, não é você, agora não sou eu, não somos nós. É porque eu fiz um hino. Fez um hino para vender, amado.
Hoje não tem mais louvor que você diga assim, foi feito por louvor da glória de Deus. Hoje senta um coach, um manager e diz assim, vamos fazer uma letra para vender, amado. Vender CD. Isto é aparência de sabedoria. Culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, que eu jejuei 44 dias, eu fui no monte, eu fui no Grand Canyon, nos Estados Unidos, lá em Houston, eu fui para baixo, andei lá 2 quilômetros no Canyon, e no meio do Canyon apareceu o demônio, o diabo, a pombagira, e eu bati com o chicote e jejuei. Isso tudo, amado, não tem nenhum valor contra a sensualidade, contra a carne. O que tem valor contra a sensualidade e a carne é a fé de Jesus Cristo. É você amar a Deus com compromisso. É você não negar a soberania de Deus. É você dizer, está na Bíblia. Isto é que tem valor. O resto, você pode ter rigor ascético, pode se bater e chicotear, Deus não recebe. Ou lamber o pó todo do chão, Deus não recebe. O que Deus recebe é um louvor dos lábios, sabe? Fruto dos lábios que confessam o seu nome. É isso que Deus recebe. Eu tinha mais para vos falar, vamos deixar para quarta-feira. Assim seja, assim diz o Senhor. Como um irmão ligou aqui para a igreja assim, depois que eu ouvi o apóstolo, deu um nó na minha cabeça. É o contrário, tirou um nó da cabeça dele. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, está semeada a palavra. Esta palavra vai germinar, vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, o povo que conhece a verdade é livre, porque só dá glórias ao Criador, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O povo de Deus diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar o nosso culto, a bispa vai dar a bênção. Olha, amados, não esqueça, por favor, não esqueça, cada família com um carnê, precisamos de continuar a televisão, é obra de Deus, não podemos voltar atrás, mas precisamos do seu amor e investimento na obra, tá bem? Conto com você. Bispa querida, que bom nós podemos servir a um Deus soberano. Glória a Deus por isso. Levante as suas mãos em gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai, porque foi a tua vontade estarmos aqui. Foste tu quem nos escolheste, Senhor, e nós te louvamos pela tua soberania. Pai amado, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Guarda-nos, Senhor, nossas entradas e saídas, Pai. Livra-nos de todos os males, Senhor, porque nós confiamos inteiramente em Ti e nós entregamos toda a nossa vida em Tuas mãos. Saia daqui feliz, porque Deus te escolheu para viveres eternamente com Ele, aqui e para a eternidade. Graça e paz, um domingo abençoado. Olhe para o seu irmão e diga, vamos viver eternamente juntos, aqui e para sempre.